É com muita alegria que começamos, que damos início a mais uma atividade do primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica. Teremos agora a realização de um diálogo que será feito entre essas duas belas senhoras que estão aqui, que eu vou apresentar a vocês. A Gisela e a Nara de Almeida está aqui. Ela é investigadora da logosofia há mais de 40 anos. É diretora atualmente da unidade de Uberlândia, tendo sido professora, né, aqui na nossa unidade por vários anos. Ela é formada em pedagogia, ela é pedagoga, com pós-graduação em psicopedagogia e também tem aí mestrado em educação infantil. Vai dialogar com ela a senhora Carla Gonzalez, que também investiga aí a pedagogia logosófica, a logosofia, há mais de 35 anos. Ela foi professora, foi coordenadora e atualmente é diretora da unidade de Buenos Aires. E algo importante, ela é ex-aluna também da unidade de Buenos Aires. Carla é pedagoga, mas também é advogada e é mestre em educação. Então, com a palavra, as duas diretoras aí. Por favor, Carla, você fica de lá, né? E Gisela, de cá. Boa noite aos presentes, boa noite aos congressistas que nos acompanham online. É uma alegria estar aqui e poder falar. Mais cerca, sim. Pronto, melhorou? Está melhor? Vocês ouviram o que eu falei primeiro? É uma alegria estar aqui e poder falar sobre o método logosófico, pelo bem que essa pedagogia tem feito à minha vida. Eu era muito jovem quando entrei em contato com a pedagogia logosófica e experimentei a sensação de estar num mundo novo e original. Minha vida como professora, como educadora, mudou com este conhecimento. Que bom ver vocês aqui hoje. Eu confio que sairão deste congresso com uma sensação muito parecida à minha. Boa noite a todos. Eu vou falar em espanhol para ficar mais tranquila, sabe? Mas estou realmente muito feliz de estar en este momento con ustedes compartiendo este hermoso primer Congreso Internacional de Pedagogía Logosófica que tanto anhelamos realizar, y ya estamos sintiendo el calor del afecto de cada uno de ustedes, tanto en forma presencial como online. Muchísimas gracias por estar aquí, y lo que sentíamos con Gisela es una enorme alegría porque realmente sentimos que en este momento vamos a comenzar a mostrar los resultados de esta pedagogía que tiene 60 años ya de vida en los 11 colegios que son pioneros en la aplicación de la misma. Bom, então nós vamos começar dizendo que a pedagogia logosófica tem um corpo de conhecimentos, tem um campo de experimentação e tem seu método. Estamos falando aqui de conhecimentos que ultrapassam o limite daqueles conhecimentos que usamos para as necessidades da nossa vida física. Estamos falando de conhecimentos transcendentes. E foi exatamente para adquirirmos esses conhecimentos é que foi criado o método logosófico. ¿Qué te parece, Gisela, si comenzamos como en las salas de aula a preguntarnos un poquito acerca de este método? ¿Qué
significa el método logosófico? ¿Por qué existe un método? Porque a pedagogia logosófica nos convida a realizá-lo. É muito complexo? Y además, ¿qué conocimientos requiere este método? E foi pensando em responder essas perguntas que nós buscamos uma imagem analógica, como foi dito pela professora Liara. A pedagogia logosófica utiliza muito esse recurso das imagens analógicas. Buscamos uma linda imagem e vamos pedir que observem essa imagem e o que ela nos inspira. Al observarla, reflexionábamos con Gisela sobre la magnitud de esta obra, su inmensidad y su grandeza, y a la vez la pequeñez del hombre frente a semejante belleza. Reflexionábamos también sobre los procesos de ese universo que se dan, observábamos, por ejemplo, que hay un astro que se está moviendo y otras millones de partículas que pareciera que están muy quietas, y sin embargo en su interior hay muchísimos movimientos que se dan. Hay procesos que cumplen un orden, que cumplen un método, que existen por alguna causa, que a su vez hay leyes que responden a leyes, ¿no? Como una ley de causa y efecto, una ley de cambio, una ley de movimiento, una ley de evolución. Y el hombre, como ser biopsicoespiritual que pertenece a ese universo, no escapa a esa lógica. Entonces, qué interesante poder posicionarnos desde esa magnitud para luego comenzar a ver cómo nos puede ayudar ese método. Observemos también que había mucho movimiento en lo externo y en lo interno pareciera que no pasa nada. En ese sentido, el método logosófico tampoco escapa a esa lógica. Justamente González Pecoche señala que el método logosófico es el orden establecido en un sistema o plan que indica con precisión la manera de llevar a la realización un objetivo previamente determinado. Isso é grande, não é? Nós também poderíamos dizer que o método logosófico é uma disciplina que ordena as nossas ações para garantir a eficácia e os resultados daquilo que se quer alcançar. É como a natureza, que demonstra em seus múltiplos processos uma lógica irrefutável, não é assim? Que garantem o cumprimento desses processos. As leis da educação, as nossas leis da educação acadêmica também exigem essa graduação. Desde a criança bem pequena até o universitário, há uma graduação nos conhecimentos. E para adquirir conhecimentos dessa categoria, também são necessárias análogas graduações. Do pouco ao muito, do simples ao complexo, mas sem dar saltos. Ahora vamos a señalar los pasos de ese método logosófico. Simplemente ahora vamos a nombrarlos para luego ir profundizando a través de nuestro diálogo. En primer lugar, vamos a pasar, el estudio de los conceptos es el primer paso. Posteriormente está la observación de sí mismo. El siguiente paso es la experimentación. El siguiente es la documentación o la consignación. Y finalmente, la divulgación de lo que se aprende.
Ahora vamos a ir de a poquito ahondando en cada uno de ellos. E essas etapas, elas se alternam e reiteram, vão se repetindo durante a aquisição desses conhecimentos. Apesar de termos passos importantes que o método logosófico vai perseguir, eles são tão relacionados que poderíamos dizer que fazem parte, são faces deste grande trabalho. Ele é amplo, ele é rico e não é só teórico. O método logosófico sempre estará associado à vida de quem o aplica e ele não pode ser embalado numa fórmula, porque ele é flexível e adaptável a todas as psicologias. Para favorecer la adquisición de un conocimiento trascendente, es preciso propiciar que el alumno conozca el concepto, luego que haga un paso de la observación de sí mismo y lo experimente, para finalmente poder transmitir lo que aprende a los demás. Pero hay algo fundamental del método logosófico, que es que transforma la propia conducta. Un resultado, el primero, es la transformación de la conducta. Eu queria manifestar também que a autonomia, nós os educadores buscamos isso, né? Que o nosso aluno, que o educando gere, crie essa autonomia. Mas a autonomia não está só em deixar que se faça o que se quer, né? Está na capacidade do professor, do educador, de vislumbrando o conhecimento, fazer com que o aluno chegue a ele sem revelar-lhe o segredo, né? Que ele possa descobrir, que o professor seja como uma bússola, né? E que possa orientar sem lhe dar a resposta. Nós trouxemos um exemplo vivido com crianças de 8 anos, um exemplo de forma muito simples, mas trabalhando um grande conceito, como é o conceito de herança de si mesmo. Elas começaram pesquisando o que é herança, os tipos de herança, e depois, estimulados pela professora, foram se observar, cada um observou os seus valores e anotavam. Depois observaram os seus defeitos e anotavam. E, ao final dessa etapa, descobriram que elas eram pessoas distintas, não eram iguais. Então, propuseram, sua professora e elas, a perseguir algo para herdarem de si mesmas. E, durante todo o ano, fizeram essa experiência para reduzir os seus defeitos e ampliar os seus valores. O resultado, no final do ano, foi que estavam mais ou menos iguais o que eram mesmo, mas despertaram para a consciência de que podem herdar a si mesmos, porque viram melhoras em seu comportamento, viram que podem trabalhar sobre si mesmos. E a professora, durante todo esse trajeto, vai dando exemplo de como ela faz isso nela mesma. Vocês verão isso amanhã nos workshops, muitos exemplos do esforço e do empenho das professoras. Claramente, en ese caso, Gisela, el trabajo que realizó la profesora permitió la asimilación del concepto en el niño. Justamente González Pecoche sostiene que el método logosófico es un agente vivo. ¿Por qué? Porque lo sostiene al ser humano y lo apoya para que realice ese proceso evolutivo. Esse aspecto é interessante porque o método logosófico, ele se inicia dentro de cada um, se inicia dentro de nós, né? Não é só para o outro aprender. Eu também aprendo enquanto ensino. Isso é fantástico, né? O método, então, está sempre ligado à vida de quem o aplica, favorecendo essa evolução, favorecendo que o educador também realize um processo evolutivo. Sería algo así como único en algunos aspectos, ¿no? Porque nos permite escribir como una nueva historia en la propia vida, ¿no? Una nueva historia donde uno puede empezar a ser protagonista de esa vida, protagonista de sus propios cambios.
y sabiendo justamente cuál es el camino para llegar al objetivo. E esse caminho, González Pecote nos ensina, nos orienta, que a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo. Ou, dizendo de outra maneira, enquanto aquele a quem eu ensino aprende, aplico ao mesmo tempo em mim mesmo o que eu estou ensinando. Carla, isso é fácil? Ay, no. No. Fácil no, Gisela. Pero la realidad es que, si bien no es fácil, es hermoso poder construir y escribir en nuestra propia historia nuevas historias, crear lo que nosotros queremos vivir, crear el destino que queremos alcanzar, heredarnos día a día lo que vamos haciendo para un futuro mejor. Y entonces uno se va enriqueciendo de una manera maravillosa. Y esto está muy unido en la docencia. ¿Por qué está tan unido con los docentes y con la profesión y con la educación? Porque el educador de por sí tiene ese hálito generoso, ¿no? De querer transmitir a los demás lo que vive, lo que experimenta, lo que siente, lo que aprende. Y en realidad este método logosófico permite justamente transmitir a otros lo que estamos aprendiendo. Y entonces, justamente el método nos invita, el método lo que hace es sistematizar eso, de tal forma que le pide, digamos, al docente que primero lo tiene que realizar en sí mismo y después transmitir a los demás. Esto es un principio básico en la pedagogía logosófica. No podemos dar a otros lo que aún no poseemos. Sobre esse princípio básico, poderíamos dizer que um ponto básico para todos nós é conhecermos a mente humana, como ela está organizada, o sistema mental, né, composto pelas faculdades da inteligência, por um lado, os pensamentos, por outro. Né? Compreender a importância dos pensamentos é fundamental, porque muitas vezes eles são os agentes causais do nosso comportamento. Isso tem uma importância capital para quem educa. Conhecer essa realidade mental. Se eu não conheço como operam essas forças dentro da minha mente, meus esforços muitas vezes fracassam. E às vezes a gente não entende por quê. Né? Então, é importantíssimo conhecer com que forças estamos lidando. E desde o início da aplicação do método logosófico, nós vamos aprendendo a pensar e a fazer pensar. E para pensar, é importante discriminar a função da faculdade de pensar, a função dessas faculdades da mente com a ação dos pensamentos. Para pensar, precisamos realizar esse movimento. E podemos usar melhor o tempo para ensinar isso aos nossos alunos. Nós estamos vendo aí as inteligências artificiais, não é isso? Vão facilitar cada vez mais as informações, né? O acesso a elas. E nós vamos usá-las para muitos fins, né? Sem dúvida vamos usá-las. Mas precisamos muito mais do que isso. Vocês concordam? Sim. A inteligência humana pode ir muito mais além. Além aonde? Ir para onde? Né? Nós ouvimos os professores anteriores dizer que a pedagogia logosófica forma seres humanos livres. Liberdade para pensar, para escolher os melhores caminhos. Não só para formar um profissional, mas para formar um ser humano que conviva bem consigo mesmo, para que tenha resultados no individual, na família, no econômico, no social. Né? Um ser humano que saiba optar por melhores soluções. E que, ao movimentar toda essa inteligência, ele tem a perspectiva de ser criador. Isso é algo extraordinário.
E não só para uns poucos, não só para os que criem as inteligências artificiais, para todos que desenvolvam com plenitude a sua inteligência. Para eso tenemos que convertirnos en verdaderos labradores de la inteligencia, de la mente. Tenemos que trabajar con esas facultades que nos posibilitan acceder a los conocimientos. Pero ¿la inteligencia sola puede ir por la vida? Necesitamos que ese conocimiento sea iluminado también por el corazón, por el sentir, porque mente y corazón trabajan juntos para que ese conocimiento realmente se asimile, sea asimilado en nosotros y también en los niños, y sea aquilatado en la conciencia, porque de ahí los niños y todos nosotros también podemos extraer esos tesoros que guardamos para luego poder aplicarlos. Eu queria manifestar ainda mais aspecto sobre a realidade ainda dos pensamentos, porque desde muito pequenas as crianças geralmente conseguem identificar essa realidade, que todos nós aqui podemos identificar, né? Mas as crianças desde pequenininhas conseguem fazer isso, né? Conhecer os pensamentos, entender que são entidades mentais com vida própria, né? E que elas precisam aprender a controlá-los, né? E à medida que elas vão percebendo essa realidade, à medida que elas vão aprendendo a olhar para dentro, porque é um exercício diário feito, né, com essa pedagogia, à medida que elas vão aprendendo a olhar para dentro e conseguem se separar dos pensamentos. Uma coisa é ela, a outra, os pensamentos. Isso é para elas, é ou não é, Carla? A iluminação da vida, né? Elas têm um poder, elas chegam nesse ponto porque os pensamentos passam a ser subordinados à vontade da criança. E não mais a criança a serviço daqueles pensamentos, né? Então, é impressionante como isso, viu, educadores? É impressionante como isso facilita a vida do professor, do educador, né? Por eso es tan importante, Gisela, que el educador se familiarice con esos conceptos. Es fundamental, porque si no, al no conocerlos, es muy difícil luego poder aplicarlos. Entonces, la base es esa, familiarizarse con los conceptos y comenzar a trabajar en sí mismo. Y Gisela, ¿qué tal si invitamos a dos pequeños que nos van a contar um pouquinho acerca da vida dos pensamentos? Sim. O que vocês acham? Vamos trazer? Vocês ficam bem lindos, hein? Para eles não ficarem com vergonha. Ai, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem vindo. Vamos começar apresentando e tudo bem falar para esse auditório tão lindo? Meu nome é Lívia, eu sou do 5º ano A, eu tenho 10 anos e estudo aqui no colégio desde Infantil 2, desde que tinha 2 aninhos. Crescida, hein? Meu nome é Pedro, eu estudo no 5º ano, eu tenho 10 anos e estudo aqui também desde o Infantil 2. Nós estávamos aqui contando para todos esses educadores sobre os pensamentos, como que a gente enxerga, a importância que eles têm na nossa vida. Vocês teriam alguma experiência para relatar? Já identificaram? Como que é isso? Conta para nós, Lívia. Bem, os pensamentos, eles habitam na nossa casa mental. E é muito importante saber reconhecer esses pensamentos, saber quais pensamentos são bons e quais pensamentos são ruins, para a gente poder expulsar os ruins e deixar permanecerem só os bons. Um exemplo de uma situação que eu tive com um pensamento ruim, não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece. É o pensamento da preguiça. Que eles não têm,
Bem, quantas vezes eu quero assistir televisão, aí minha mãe fala: filha, você não vai ver televisão, porque seu quarto tá todo bagunçado, então você não vai poder ver. Aí o pensamento da preguiça vem e fala assim: não arruma seu quarto não, não é pra arrumar seu quarto. Aí eu vou pro meu quarto, eu não arrumo ele, fico fazendo outra coisa, porque o pensamento da preguiça dominou a minha mente. Isso eu tenho sempre que prestar atenção para não deixar isso acontecer. Mas você arruma o quarto ou não depois? Sim. Muito bem. E o pensamento da preguiça vai ficando pequenininho, né? Muito bem. E você, Pedro, como é que é esse negócio de defesa mental? Você entende disso também? Como é que é? A nossa professora passou outro dia uma imagem que era um fósforo. O fósforo, no último dia que a gente era uma imagem e tinha escrito embaixo: What's the secret? A gente tinha que descobrir o que aquela imagem significava. No último dia, ela passou um vídeo. Era tipo um peãozinho que pegava fogo. E aí, um encostava em todos e todos eles pegavam fogo. Como se fosse o pensamento espalhando em todas as mentes. Uau! E aí? Isso é um pensamento que, se for um pensamento bom, você pode continuar espalhando ele. Mas Muito bem. Que lindo. E se for um pensamento negativo, o que faz? se for um pensamento negativo, a gente tem que tentar parar ele. A gente pode conversar com o seu colega e falar: isso está errado e você não pode fazer. Você tem que tentar melhorar. Você pode ajudar o seu amigo. Ah, isso é muito importante, né? Muito importante. Então, quer dizer que vocês estão aprendendo a corrigir os erros, é isso? Como é que é, Lívia? Como é que faz para corrigir os erros? O que a gente tem que fazer? Quando a gente erra, a gente tem que ficar sempre atento para conseguir perceber que a gente errou e tentar melhorar aquilo. Porque se a gente não fizer esforço para melhorar, se esforçar, aquilo só vai piorar. Você vai começar a errar mais vezes e isso não é bom. Então, quando você erra, você tem que ficar atento para tentar fazer esforço para melhorar. Muito bem, o esforço é vida, né? E saber que cada um de nós pode corrigir seus erros, é isso? Ô, Pedro, eu fiquei sabendo de uma experiência bem linda que vocês fazem aqui, que é sobre o caderno da vida, é isso? O que vocês fazem com esse caderno? Explica para nós. No caderno da vida, a gente anota coisas e valores, coisas que a gente melhora, coisas que a gente quer melhorar, alguns valores que a gente leva para a vida e para quando a gente estiver mais velho, a gente olhar para aquele caderno, abrir ele e ver tantas lembranças e tudo aquilo que a gente aprendeu. Ai, que lindo, né? Vocês não acharam tão bonitinho? Você também, Lívia? Você anota nesse caderno? Sim, eu também anoto. Aí, esse caderno, a gente anota coisas que a gente quer melhorar. Para no futuro a gente ver se a gente realmente melhorou. E se a gente não tiver melhorado, a gente fazer esforço para conseguir melhorar. Então, muito obrigada. Vocês querem deixar uma mensagem? Querem dizer algo final para esse público? Tão lindo, eles se comportaram bem, né? Ficaram sorrindo para vocês. Quer, Pedro, deixar alguma mensagem, dizer? Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado por todos vocês comparecerem aqui hoje, num dia tão importante. Parabéns. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, que eu adorei e que no começo eu fiquei super nervosa, mas foi muito bom.
Qué hermoso. Esta es la realidad que podemos vivenciar con la pedagogía, es lo que vivimos en los colegios a diario e realmente es lo que reconforta nuestros corazones. Criança, eles dizem cada uma, né? Que a gente ri demais. Outro dia eu escutei uma professora dizendo que um aluno de 6 anos, e ele falou assim para ela: professora, hoje eu fui no hospital porque o médico pediu uma radiografia, ele falou que ia ver dentro de mim, mas ele não viu os meus pensamentos. Ele falou, mas eu pensei assim, se esse médico estudasse pedagogia logosófica, ele ia ver. É verdade. E assim, ao mesmo tempo que as crianças vão recebendo esses conceitos, vão olhando para si mesmas, né, e vão experimentando, né, a realidade desses conceitos, né? É isso aí que vocês viram, né? Y así el método inicia entonces con el estudio de esos conceptos y a continuación entra en juego la observación, que es un paso fundamental que va abriendo las puertas del entendimiento del ser y permite observarse a sí mismo. Y luego hay un aspecto muy interesante que son los ensayos que se van realizando en la aplicación, ¿no? En probarse, en experimentar, en ensayar esa conducta. Con los niños trabajamos muchísimo sobre los ensayos, que a veces salen mejor que otras veces, a veces tienen que volver para atrás, ¿no? Y nosotros acompañamos en todo ese proceso. Y algo interesante dentro del método es que la propia realización se va confrontando con la de los otros, de tal manera que unos y otros van enriqueciéndose mutuamente y nutriéndose de los que otros van logrando, observando, aprendiendo. O professor gosta de história, né? Outro dia eu também escutei, né? Escutei lá de uma professora que nós temos lá um aluno, nós chamamos muito engraçadinho, que ele é um tourinho, né? Bem forte. E ele está lá aprendendo a regular, né, a sua força física, né? E a professora tem trabalhado muito com ele, né? Como é que a gente regula essa força. E aí, um belo dia, eles estavam lá numa aula de matemática e a professora perguntou, diante de um problema de matemática, ela perguntou, o que podemos usar para resolver esse problema? E ele falou imediatamente, a inteligência, professora. Era, na verdade, a inteligência, mas ele se referia, né, àquilo que ele estava assimilando, que a solução dos problemas se resolve com a inteligência. E eu acrescentaria que também com o afeto, que o método logosófico nos permite realizar de forma simples, amena y afectuosa. Y en esa fase experimental, el profesor lo que hace es crear un campo de prácticas para que esas conductas sean ensayadas, un campo experimental, de tal forma que eso le va permitiendo al niño comprender el concepto al que se le quiere brindar. Y va incorporando de forma gradual en su vida. El método no es rígido, justamente el método es flexible porque se va adaptando a cada persona en particular y a las necesidades de cada uno. Pero hay algo muy importante en el método, es que es un proceso ascendente, de tal forma que cada conquista que el ser realiza siempre es hacia la evolución, ¿no? Y cada vez más consciente. Como decíamos, en el caso de los niños se espera una superación y en el adulto la evolución consciente. E percorrendo esse caminho, o aluno vai aprendendo a fazer uma análise, uma anotação daquilo que ele vive. Acho que nós também falamos sobre isso, né, mais cedo. Ele vai analisando e anotando as suas experiências. Eles falaram aqui, né, do caderno da vida. Os alunos são estimulados a fazer essas anotações, porque elas são a base do estudo de si mesmo, né? Que eles depois retomam e veem aonde estão. Vocês viram que o Pedro manifestou, né? No futuro, é isso mesmo, às vezes o futuro é perto, né? Para eles irem redesenhando novas experiências para superarem e melhorarem a si mesmos. El método logosófico
comprende una parte de estudio y práctica en lo individual, pero algo muy importante es el estudio y la práctica en lo colectivo, porque ambas actividades, si se quiere, se complementan. Entonces, es muy importante ese proceso colectivo que se va haciendo porque es lo que hace que el niño también pueda brindar a otros lo que está aprendiendo. En los colegios, generalmente, lo llamamos aprendizaje generoso, donde niños más pequeños, por ejemplo, pueden enseñar a un adolescente, un niño de 3 años enseñar a un adolescente, y donde los docentes entre sí se apoyan mucho mutuamente, colaboran entre sí, trabajan juntos, observan. A veces frente a un grado con alguna dificultad, son 2 o 3 docentes que están observando ese conjunto para ver cuáles son las mejores estrategias para lograr que se superen determinadas dificultades. E todo esse trabalho que nós estamos aqui apresentando, décadas de esforços têm sido realizados por investigadores, né, da pedagogia logosófica, por educadores, buscando cumprir, né, com o que orienta González Pecote, na coordenação de um grande plano de educação superior, que permita uma sólida evolução na infância e na adolescência, transformando-a em evolução consciente para os homens do futuro. É um grande plano. Estamos ensaiando. Sí, y es flexible también, ¿eh? Sí, ese plano de educación justamente ustedes lo van a poder apreciar en el libro que acabamos de lanzar y es una gran ayuda para los docentes, para el trabajo que se realiza diariamente en las aulas, porque resulta una orientación sumamente amorosa, porque además digamos, el docente tiene la posibilidad de aportar, de llevarlo a la práctica en forma flexible. Con lo cual, uno puede ir pensando en función del grupo que está trabajando, qué aspectos de ese plano logosófico tomar. Y por otro lado, es muy importante también destacar que ese plano de educación tiene esa mirada de esa progresión ascendente también. Con lo cual, esto, digamos, para los educadores es algo muy interesante, porque uno puede ver lo que se puede trabajar en una primera etapa y cómo ese concepto va en ascenso en etapas siguientes. Para favorecer esse aperfeiçoamento, alguns pontos são muito importantes. Nós destacamos alguns aqui para trazer. Um deles é sobre a repetição. Nós, em geral, nós não aprendemos da primeira vez, não é assim? Temos que repetir e repetir, né? E o método logosófico, então, prevê a repetição inteligente, né? Que cada vez que a gente volte àquele ponto, que passemos por ele de uma forma diferente, né? E isso vai ampliando a nossa capacidade, né, de compreender e vai melhorando, né, as funções também que a inteligência exerce, né? Isso tira o peso que exerce a memória sobre os estudos. Claro. Né? Não é isso, Carla? Sim. Quer dizer que, apesar da importância que a memória tem, ela não deveria ser usada apenas como repetição, né, mas sim como memória consciente. Né? Outro ponto também que favorece o aperfeiçoamento, isso também já nós manifestamos antes, que é a atuação da sensibilidade. Né? Mente e sensibilidade atuando juntas, né, promove que o conhecimento fixe na vida. Ele tem calor, né, é algo vivo, né, se torna próximo de nós. Né? Então, a participação da sensibilidade na assimilação do conhecimento é muito importante. Né? E um outro ponto é esse que também estamos, né, repetindo, mas por sua importância, que é a análise das experiências. E a criança pequenininha, né, vai aprendendo a fazer isso. Primeiro, as anotações são feitas pela professora, pelos pais, e depois elas mesmas, né, como os maiores aqui, já começam a anotar para analizar as suas experiências. Claro, Gisela, ese análisis en los primeros años es realizado junto con el docente o las familias.
acompañados por el adulto, y se los va capacitando para que de a poquito lo hagan naturalmente y forme parte de sus vidas. Ahora, esa fase realmente experimental y de análisis es de suma importancia porque González Pecoche invita a estudiar lo que se experimenta y experimentar lo que se estudia. De esta forma, ese complemento hace que uno pueda acompañar permanentemente el estudio y la práctica, y de esta forma ir superando aquellas cuestiones que tiene que seguir trabajando. Por otro lado, nos invita en este análisis de la experimentación a poder preguntar, repreguntarse, observarse, volver a ensayar, volver a preguntarse. Y entonces hay algo fundamental, que es que se abre de tal forma el entendimiento y la sensibilidad del niño que estas acciones no generan culpa, que tanto daño hacen en la educación en general, ¿no? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Corrigir um erro é fácil ou é difícil? É mais para difícil, né? É mais para difícil. É. Pois é difícil mesmo, né? Por isso que ensinar a criança desde pequenininha a fazer isso vai ficando mais fácil, né? Esse é um dos pontos que eu considero pontos altos nessa pedagogia, né? Que é ensinar a criança desde cedo que ela pode reduzir, né, o peso das suas faltas, né? E não chegar, às vezes, como nós, às vezes na vida adulta, como uma montanhazinha, né, de erros, precisando reduzir, né? E elas vão aprendendo a fazer isso, entendendo que está nelas mesmas, né, a capacidade de se redimir. Que coisa grande isso, né? De poder redimir-se a si mesmos, né? E a criança, né, essas professoras, né, das crianças pequenas, é importante que façam isso, né? Que ajude a criança a perceber, não só dizer que está errado, isso não está bem, isso não está certo, mas ajudá-la a ver onde está o erro, onde está dentro dela o erro, né? Qual é a causa do erro e qual é a sua repercussão, né? Quer dizer, isso facilita e muito a vida da criança e do adulto que ele vai ser no futuro, né? O saldo negativo, Carla, vai diminuindo, é Totalmente. isso mesmo? Diminui o volume. Esa capacidad de redención de sí mismo es realmente un tesoro que tiene la pedagogía logosófica. Y a su vez, la posibilidad de ir documentando los logros, como estos niños decían, ¿no?, en el cuaderno, genera una libertad enorme, porque uno se convierte en el dueño de la propia vida. Nosotros esos cuadernos los respetamos muchísimo y pertenecen a la intimidad de cada uno de los niños. Pero cuando uno es grande y vuelve sobre aquellos cuadernos, nosotros lo hacíamos cuando tenía 8 y 9 años, y realmente es maravilloso poder encontrar ese niño que uno fue en las características lindas y en aquello que uno fue superando también. Y a su vez nos parecía muy importante este aspecto de ir consignando, ir documentando, porque también nos permite objetivar aquello que observamos, ¿no? Cuando nosotros dejamos esa mirada en un cuaderno, podemos decir, ¡ay! Esa soy yo también, ¿no? Con esta característica. Ah, no me parecía que esto yo también lo tenía. Pero bueno, es una linda forma también de descubrir nuestro ser interno. É bonito pensar que a educação vai chegando à consciência. Não é extraordinário isso? Quer dizer, não é nada superficial. Chega no profundo do ser humano, né? Ajudando desde a infância que forme a sua consciência, né? Por isso é que há uma educação de forma integral, né? Nós trouxemos uma experiência engraçadinha, acho que vocês vão gostar. Vivida por 2 crianças de 5 anos. Elas estavam saindo da escola e uma se chateou com a outra e lhe disse lá umas palavrinhas.
A mãe chegou, né, a mãe da criança que escutou as palavrinhas, presenciou lá a cena, mas não se incomodou com isso, pegou a filhinha e foi embora. A mamãe dessa chegou e a filha então relatou para a mãe o que ela tinha feito. A mãe então lhe fez muitas reflexões, conversou com ela escutou e pediu para a mãe que ela queria se desculpar e se ela poderia mandar um áudio no celular para que chegasse até a amiguinha. E nós vamos ouvir os áudios. Então tá bom. Mãe da Vivi, eu percebi o que eu fiz, também não gostei. Eu queria desculpar você e a Vivi por tudo que eu fiz. Você me desculpa? Tchau, beijo. Então tá bom. Eu e a mamãe, claro que a minha mãe me ajudou. E eu falei pra mamãe que eu vou me esforçar melhor para cuidar da minha casinha mental. Até mesmo porque a Vivi, ela também me ajuda muito, ela é uma amiga muito legal. Não deveria ter feito isso com vocês. Tchau, beijo. Te desculpa, Ananda. Gosto muito de você. Vivi, eu também gosto muito de você. E tudo que eu fiz com você e com a sua mãe não foi legal. Eu mesmo que pensei e quis mandar essas mensagens. Tá bom? Tchau, beijo. Te desculpo também. Ou seja, desculpar é tão bom que ela também desfaz também, né? Ay, ay. Indudablemente, bueno, eso es un resultado, ¿no?, de la pedagogía que realmente hace cambios muy saludables en el pensar y en el sentir de cada uno. Y de ahí que esa concepción amorosa, ¿no?, del error, de un error edificante, acompañada por un adulto que está observando, que puede nutrir con esa observación al niño, pero unido de un afecto muy grande, ¿no?, porque eso es fundamental para poder corregir, indudablemente hace que ese niño pueda encontrar las causas que le da origen a esas actuaciones. Y a su vez va a permitir despertar muchas inquietudes, porque este trabajo es un trabajo muy profundo, que entonces se genera ahí una gratitud enorme por todo lo que el ser puede llegar a ser, y entonces empieza una cadena de bien que realmente favorece mucho a la evolución de la persona. E agora les vou contar. ¿Les cuento? ¿Sí? Tá bom. Cuento. Você não quer contar aquela experiência do desenho? Ela tem uma linda experiência. É linda. Não dá tempo? Não dá? Então. Não dá. Então, vamos chamá-los? Vamos chamar então aos. Mudança de plano. Vamos convidar? Vamos convidar, né? Vocês estavam gostando. Conto bem rapidinho. Agiliza ahí. Resulta que en la sala de 4 años habían propuesto que los niños estaban trabajando sobre la vida de un pintor y les habían propuesto pintar, ¿no?, con algunos llenos de colores toda la mesa, y estaban todos muy felices, preparados para comenzar a pintar. Pero había una niña que estaba observando mucho a otro niño, así medio preocupada. Ese niño no había empezado a trabajar. Estaban todos ya pintando y él ficó así, ¿no?, tranquilo y sin pintar. Y entonces ella le dijo: ¿por qué no dibujas? ¿Por qué no diseñas? ¿No?
vos tenés que tener confianza en que podés hacerlo. Y tras eso le tomó la mano en forma muy cariñosa y posteriormente el niño comenzó a diseñar, ¿no? Entonces, qué sencillo es esto y sin embargo, lo que ella le transmitió fue esa confianza que ella naturalmente tenía, ¿no? Y observaba que al otro le estaba faltando. Ese es el complemento tan lindo que equilibra. É lindo, né? Então vamos chamar agora 2 adolescentes, lindos também, Lara e Henrique. Vamos ouvi-los. Oi, Lara. Tudo bem? Tudo. Oi, Henrique. Tudo bem você? Boa tarde, tudo bem vocês? Vamos apresentar? Tá bom? Boa noite, eu sou o Henrique, estudo no 2º ano do ensino médio, estou aqui desde os meus 2 anos de idade. Boa noite, gente. Meu nome é Lara, eu estou no 9º ano e estudo aqui desde os meus 3 anos de idade. Sejam muito bem-vindos, né? E agora, eu gostaria que vocês falaram um pouquinho de aquilo que vocês estão aprendendo com a pedagogia logosófica. Bom, a pedagogia logosófica é um estudo constante, não é algo que vai ser estudado de uma hora para outra e, portanto, a gente estuda desde a mais tenra idade. Atualmente, a gente reforça os conceitos que a gente aprende desde criança, que são os da tolerância, de ter o autopoliciamento, de ter os conceitos do que é certo e o que é errado e o que condiz com os seus princípios. A pedagogia logosófica também reforça a questão do trabalho diário, que a gente tem que trabalhar diariamente para evoluir e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Obrigada. E vocês, têm alguma experiência para compartilhar? Eu tenho uma experiência que me marcou muito. Na idade do Pedro, mais ou menos, eu gostava muito de um jogo de cartas e, certo dia, uma carta sumiu. Eu comuniquei à professora, mas ninguém achava. Passaram-se algumas horas e um amiguinho meu, visivelmente arrependido e com vergonha, apareceu com a carta. Na posição que eu estava, eu poderia sentir raiva, eu poderia guardar rancor, mas imediatamente eu apliquei aquilo que eu estava aprendendo, do perdão, o conceito de entender o lugar do próximo e da tolerância. Hoje nós ainda somos amigos e a cada ano que passa, nossa amizade se torna mais forte. Eu tenho uma experiência também que, como representante de turma, muitas vezes, numa tomada de decisão coletiva, o que foi decidido acaba discordando com a minha decisão pessoal. Então, tenho que fazer um esforço interno muito grande para ver os pensamentos que estão em minha mente, colocar os pensamentos certos, eliminando aqueles que me prejudicarão e, assim, fazendo o certo na situação, que é ouvir realmente o que o grupo está dizendo. Muito interessante, realmente, né? Muito lindo. E vocês já estão na adolescência, não? E estão vivendo muitas coisas diferentes, estão começando a conhecer muito do mundo que está rodeando vocês. Como fazem com os pensamentos que estão na sociedade aí, bem fortes? Como estão fazendo com isso? É uma sociedade onde cada vez mais a gente tem o conceito do que é moda, do que é o momento. Para pessoas da nossa idade, eu acho que a gente tem que ter um pensamento muito forte, baseado naquilo que a gente acredita, naquilo que nos foi ensinado. E, portanto, não cair em nenhum pensamento desses que circula e seguir sempre com aquilo que a gente aprende desde pequeno aqui no Logosófico. É muito importante identificar o que é o comum naquele momento e o que é certo, porque não são sinônimos e muitas vezes, na verdade, são opostos. Então, temos que refletir
sobre aquela situação, aquela atitude, percebendo que as nossas ações vão ter um reflexo tanto no futuro próximo quanto num futuro um pouco mais longe. É uma realidade, né? E qual é a visão de futuro que vocês têm agora, sendo adolescentes, né? Hoje em dia eu tenho a tranquilidade de falar que eu tenho muita esperança. Tenho muita esperança na logosofia, na pedagogia logosófica e em saber que a cada ano mais pessoas aprendem um pouco sobre ela e, portanto, vão levar esses conceitos consigo para o resto de suas vidas. É possível perceber que todos que passam, conhecem a pedagogia logosófica, se tornam pessoas melhores. E eu posso dizer isso de mim. Saio daqui sendo uma pessoa mais evoluída. E esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, o que eu vou fazer com ele é compartilhá-lo, para assim poder ter uma sociedade que saiba desses conceitos e que também possa ser uma sociedade mais evoluída. Muito, muito obrigada. Né? Obrigada, Henrique. Até loguinho, né? Obrigada. Muito obrigada a vocês. Muito lindo. Né? Vai evoluindo, né? Vão evoluindo, vão melhorando, com certeza. Carla, vamos falar de resultados. Liara, quanto tempo nós temos? 3 minutos. Nós precisamos fazer uma experiência que vocês vão adorar. Vamos falar dela, vamos fazer ela logo ou o que a gente faz? Vamos falar um pouquinho dos resultados, né? Quais são esses resultados? Tá. São que a gente pode recolher, né, com essa aplicação do método logosófico. O que nós podemos dizer, Carla? Por ejemplo, que tenemos la posibilidad de crearnos a nosotros mismos. La vida se ordena porque uno va comenzando a ordenar la mente, que eso es algo muy importante actualmente. A vida se amplia muito, né? A visão da vida se amplia muito. Assim também como a responsabilidade sobre ela, né? A gente vai aprendendo também a aquilatar, a dimensionar os seus valores, né? E também a dimensionar os problemas, né? Não sendo absorvidos por eles. Se empiezan a despertar inquietudes del conocimiento de sí mismo, del trabajo con la sensibilidad. Esa vida espiritual comienza a tener vida porque empieza a responder preguntas que nunca había antes podido responder, empieza a encontrar algunas respuestas existenciales. Ai, se pudesse resumir, assim, não, resumir não dá, mas se eu pudesse sintetizar, eu diria que abre ao espírito humano uma nova rota evolutiva, fazendo esse espírito experimentar as mais sublimes emoções. Es un vivir y revivir permanente. Es la renovación, para mí es hermosa, que se va viviendo en la propia vida. No es como volver a nacer permanentemente en los propios descubrimientos. Y algo que González Pecoche me encanta, él pregunta, ¿por qué buscar afuera lo que tenemos dentro de nosotros mismos? Carla, vamos falar de luz, porque nós precisamos de falar de uma luzinha que vocês estão aí dentro da pasta com elas. Vocês receberam uma pequena lanterna. Por favor, cada um pegue a sua. Vamos a comenzar a iluminar donde antes había oscuridades y sombras. Os congressistas que nos assistem de forma online, por favor, que possam observar e acompanhar, né, com sua sensibilidade essa experiência que nós vamos viver aqui e que vivemos de forma muito parecida com as crianças. Entonces, olha, eles já acenderam, Carla. Que lindo! Olha que lindo! Vocês estão muito diligentes, muito espertos. En la oscuridad, ¿qué podemos ver? ¿Llegamos a ver algo cuando nos quedamos en plena oscuridad? Y al encender las linternas, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede? Comenzamos a observar, comenzamos a ver algunas cosas.
Y ahora esa linterna, vuélvanla a ustedes mismos, ¿sí? ¿Qué sucede? É uma imagem. ¿Pudimos observar algo? ¿Pudimos ver algo más? En realidad es algo externo. ¿No, Gisela? Sim, é uma lanterna física, mas que na sua imagem, na imagem que ela se projeta, ela é capaz de ver aquilo que é intangível. Los conocimientos obran en el ser interno como linternas que van alumbrando esos lugares donde hasta ese momento había sombras u oscuridad, brindando luz, abriendo caminos, permitiéndonos ver, entender y comprender lo que hasta ese momento no podíamos. Ahora encendemos el salón. Vamos acender o salão. Muito obrigada aí pelas lanterninhas acesas. El método, en definitiva, es la invitación a descubrir nuestro universo interno. Esas partes de nosotros mismos que aún no conocemos y aquellas que conociéndolas debemos cambiar para poder ser un factor de bien y evolucionar conscientemente. Tenemos como educadores una enorme oportunidad de formar integralmente para proporcionar y ayudar a nuestros niños y jóvenes a descubrir las luces que como tesoros se guardan en el interior de sus corazones. Sempre se caminhou para dentro. O método logosófico é a lanterna que ilumina até mesmo as mais obscuras profundidades. Muito obrigada, boa noite e até amanhã. Muchas gracias.